Opa, fala aí. Coca, me conta. O Evernote vai acabar. O Evernote está sendo comprado pela Bending Spoon, que eu tenho mania de falar Behind Spoon, mas não é Bending Spoon. Então vou fazer uma aula com a missão de responder a seguinte pergunta: qual o futuro do Evernote? Em 2023, nessa fase Bending, ia escrever Behind Bending Spoon. Essa aula aqui é para quem usa Evernote e para quem quer entender verdadeiramente o significado de notas. Não tem como falar do futuro do Evernote sem dizer qual é o significado de notas. Então, uma outra pergunta que essa aula tem missão de responder é: o que é anotar? E já de pronto falo, se você não anota as coisas, você tá garoteando, você tá perdendo vida, simples assim. Notas não é só escrever. Mas fica tranquilo que eu vou decifrar direitinho, com calma, com técnica, com precisão, o que é anotar, e com isso você vai entender a minha visão de notas e como isso se reflete no futuro do Evernote nessa fase 2023, nessa fase Bending Spoon. Caso você não me conheça, eu sou Gustavo Faria, especialista em tecnologia, com foco em automação, com foco em produtividade. Pintou um papo lá no dojo, na área fechada do Coca-Tech, falando que o Evernote foi vendido para Bending Spoon, né? Que empresa é essa? O que vai acontecer? Tenho 20 mil notas criadas, 12 anos de uso de aplicativo. Eu tenho 80 mil notas, 30, 40 gigas de notas, então tô nesse cenário. Primeira coisa que a gente precisa registrar, né, é que o Evernote, ele é um pai, um avô das notas. O Evernote, ele definiu a produtividade moderna. Ele foi um dos primeiros aplicativos a estar disponível no iPhone, onde vem a balroada, né, de mobilidade. Então estava ali desde o início, definiu a produtividade, nos mostrou, né, nos ensinou o que é nuvem. Hoje ninguém imagina algo sem nuvem, algo sem sincronia, né? Tudo isso aí, né, foi o Evernote que desenhou. Mas, né, o que aconteceu ao longo dos anos? E aí tem uma outra perguntinha que eu quero fazer para você. Responde, né, coloca aqui embaixo. Para que você usa o Evernote? Eu não uso Evernote, né? Para que você usa notas? Isso vai ajudar também a definir o que é anotar e também o futuro do Evernote. Então coloca aqui nos comentários, né? Eu uso o Evernote para... pontinho, pontinho, pontinho. Pode dar pausa aqui nessa aula enquanto você responde. E aí, para você que já respondeu, eu vou contar que notas é o que você quer se lembrar, né? O que você não quer esquecer, ou o que é importante para você, né? Isso aqui é o que você tem que ter em mente. Então, as notas, aqui já entra uma coisa de segundo cérebro, que eu vou ainda destrinchar, mas isso aqui que é notas. Então, o que você quer lembrar, né? É uma extensão, uma ampliação, é um cérebro aumentado. Isso aqui são as notas, isso é anotar. Tem mais coisas aqui, mas por hora tá bom. Se você quiser saber mais, tenho aqui as notas. Entra lá, se inscreve.
E aí sempre que eu tiver alguma coisa bacana de notas eu te falo. coca.tech/notas. Até trazer... pra cá. Pra registrar. E pra mim, né? O que é o Evernote pra mim? O Evernote pra mim é um baú. Eu não falo muito disso de baú, porque se eu falar isso em Brasília, o pessoal fala, é o ônibus, né? Como assim o Evernote é ônibus? Mas o baú é no sentido de... Meu avô tinha um baú, mas ele guardava as coisas dele lá, né? E, aliás, dica pra vida. Quer dar um bom presente de relacionamento? Vai guardando a história de vocês. Se for, né? Ali a esposa ali, um bom presente de 10 anos. Vai guardando os ingressos de cinema, coisas de viagem. Guarda foi no restaurante, tem alguma coisa especial naquele restaurante, né? Um guardanapo com logo. Pega um guardanapo, vai guardando. Aí com 10 anos você entrega um baú com isso pra ela, né? O casamento aí vai durar mais uns 100 anos, pelo menos. Se for namorado, ele pode ser um bom presente de um ano, né? De namoro, vai guardando ali durante um ano. Aí guarda só um ano, não precisa guardar o resto. Mas é uma coisa impactante. Se a sua contraparte ali não chorar no momento que você entregar, é um teste, né? um bom teste. E eu tenho essa imagem meio atávica em mim, de que um dia, né, eu vou sentar com os meus netos, vou abrir o meu baú, que vai ser o meu Evernote, e eu vou desandar a contar histórias, tal qual o meu avô contou pra mim. Né? Então, o que eu quero me lembrar, o que é importante pra mim. Isso aqui é o meu conceito de Evernote. Que no final das contas, né, é uma outra maneira mais fácil de colocar isso aqui, é um segundo cérebro. O que é o Evernote? O Evernote, ele é o meu segundo cérebro. Só que nada disso daqui adianta se você não tiver uma boa busca. Então, como é que você vai, né, resgatar as coisas, né? Você que já treinou comigo, você tá no meu Evernote, né? Quando eu vou conversar com você, eu abro ali o meu Evernote, eu tenho um mini CRM que eu vejo ali as trocas que a gente já teve, eu jogo tudo aquilo que é importante para dentro do Evernote. Eu caí no conto, né? O Evernote tinha aquele papo, né, de que era uma empresa de 100 anos, eles estavam construindo uma empresa de 100 anos e... né, falei, tá bom, legal, topo essa. E outra, o Evernote, ele... Na versão paga você tem 250 mil... Não, 100 mil notas. Você tem 100 mil notas. Com o máximo de cada uma delas 250 megas. Isso significa, né, megas para 1000, né, 1000 vezes mega, você tem aqui 250 gigas. Vou multiplicar pelo 100, né, isso aqui, né, então, né, dos dois zerinhos, isso aqui vira 25 tera. O Evernote, ele me dá 25 teras para a vida. Eu posso parar de pagar o Evernote, que as minhas notas vão estar lá por 100 anos. Então eu olho a palavra-chave, né, do Evernote para mim é um storage, né, é um armazenamento com uma busca poderosa. Isso aqui é importante. Coca, mas isso aí poderia ser e-mail. Verdade, né? Eu poderia pegar as minhas coisas e mandar para um e-mail, deixar lá no e-mail. Só que no e-mail eu não tenho essa busca poderosa. Eu não tenho ali um web clipper, eu não tenho as funcionalidades que tem o Evernote. Eu não vou ter um scan em imagens, né? Um OCR em imagens para fazer a minha pesquisa. Não vou ter, né? Eu encaminho os e-mails que são importantes pro meu Evernote, né? As faturas de cartão de crédito, tá lá.
Geralmente você vai consultar o seu histórico de fatura ali 2 anos, 3 anos. Eu sei o quanto que eu gastei no mês de janeiro de 2012, né, separado ali por cartão de crédito. É só ir lá consultar. Ah, Coca, mas você nunca vai usar isso. Esse é um ponto. Talvez eu nunca use isso, mas tá lá, tá disponível. E é o custo de mandar um e-mail, encaminhar um e-mail, coisa que eu faço até automaticamente. Para mim o custo é muito baixo, o custo beira a zero. E eu tenho muito armazenamento, né, 25 teras, que, né, o Gmail te dá 20 GB de espaço hoje, acredito. E eu tenho 25 teras, estou usando, né, como falei, hoje uns 30 GB, e tô com as minhas 80 mil notas, e isso vai ser um patrimônio para a vida. Tem gente que não gosta disso, de mandar e-mail para Evernote, porque diz que tá transferindo o problema. Na verdade, o problema estava aqui. Só que, de novo, é uma empresa de 100 anos, que tem armazenamento, que tem uma busca poderosa. De repente pinta uma IA que... um assistente dentro do Evernote. Imagina se um dia eu chegar para Evernote e falar para ele, ó, quanto é que eu gastei em janeiro de 2012, e ele conseguir responder essa pergunta para mim, mastigando os dados que estão dentro dele. É um sonho, né? Mas vamos chegar lá na IA, aguenta lá. Só para você entender que Evernote para mim é um storage. Poderia ser Dropbox. Os arquivos, no final das contas, são notas que estão dentro de cadernos, que são pastas. Eu poderia mapear isso no Dropbox, mas o Dropbox oferece 25 GB. Quanto é que você pagaria por mês para ter 25 GB? 25 teras, para você ter esses 25 teras. Não que seja exatamente caro. Hoje você consegue aí pegar um armazenamento de 10 teras online na nuvem, e você vai pagar $100 para a vida inteira. Você paga uma vez só $100 e você vai ter os 10 teras. Então tá barateando o armazenamento, mas eu tô falando de 10 anos atrás, mantendo essa infraestrutura. E outra coisa importante, tudo isso eu tenho backup, né? Então, se o Evernote falhar, eu tenho backup, eu sigo minha vida, né? Existem diversas ferramentas de importação do Evernote, fora o meu backup. Não importo na nova ferramenta, né? O OneNote, a ferramenta de importação do OneNote, que talvez seja a ferramenta mais, para esse uso de storage, mais direta, foi descontinuado. Mas, né, se o Evernote falir, vamos colocar assim, eles vão trazer de volta, fora as diversas alternativas que existem. Coca, mas e a segurança disso, né? Você está colocando aí o seu cartão de crédito no Evernote? Não, eu estou colocando a minha fatura que já está no meu e-mail. Mas se você invadir o meu e-mail, você vai ter o meu cartão de crédito igual, né? Não faz diferença. Ah, e identidade, você coloca a identidade lá. Coloco a identidade lá, já me salvou, né? Ter o passaporte no Evernote já me salvou algumas vezes. Porque você está em viagem, né? Você se sente mais inseguro, você não vai andar com passaporte, com tudo ali, com dinheiro. Mostrei a versão, entre aspas, online, e não tem nenhum valor legal, mas foi, né, só para resolver aquela situação. Claro que se eu não tivesse ele também a foto do passaporte, isso seria resolvido, daria um pouco mais de trabalho, mas seria resolvido, mas facilita as coisas. E vale lembrar também que hoje, né, a tua identidade já está no iPhone, você já tem uma carteira virtual no iPhone que armazena isso para você, né? Hoje já está por padrão no iPhone, né? Os tempos hoje são bem diferentes lá de 2008, né, quando tudo isso aqui começou. Então, né, os exames, sim, eu coloco os meus exames ali, meu histórico de exames está no Evernote. Se alguém invadir, sim, mas é mais fácil invadir o Evernote ou invadir um laboratório ali da esquina que tem os meus exames? Não tô dizendo que o laboratório é inseguro, só tô dando proporções. Claro que você tem que ter noção de privacidade, né?
quem é médico não pode ter os registros dos pacientes no Evernote, né? Tem algumas questões legais, né? Informação de menor de idade, enfim. Tem que ver sempre a legalidade da história. A única coisa que eu não tenho aqui no meu Evernote são senhas, que eu tenho um outro aplicativo dedicado para as senhas. E aí começa a entrar muito do conflito, porque o Evernote, para as pessoas, é o quê? Tomar notas. E esse é um problema, porque lista de tarefas. Isso é para estar no Evernote? Eu acho que não. Você vai fazer uma baita de uma gambiarra ali, de uma galera que pegava o link da nota, colocava no OmniFocus. A melhor solução, se você quer misturar as notas com tarefas, você não quer ter simplesmente a tarefa, você quer ter um histórico daquela tarefa, né? Se você está na linha de produtividade e isso fez sentido para você, né? Se você usa o teu Evernote como tarefas, como produtividade, né? Como um ambiente de produtividade, mas vale a pena, por exemplo, você partir para um ClickUp, né? É muito mais interessante. O Evernote, ele é tão monstrão, né, que ele tinha um workchat, né? Então, uma coisa meio Slack dentro, ele tentava ser uma solução completa. E, né, olha aqui de anotar isso aqui para futuro. É o workchat. Então, primeira alternativa, se você acha o Evernote queixo duro, também acho. Mas tem aqui o ClickUp para você lidar com tarefas. O estagiário aqui falou, eu não gosto do Evernote. Aí eu virei para ele, cheio de mar, não gosto do Evernote. Olhei para ele e falei, eu também não. É muito queixo duro. Porque a minha visão é o quê? É storage. Existem editores muito melhores do que o Evernote. Mas eu quero aqui tomar aqui, a gente precisa tomar aqui as notas e tal, fazer um sisteminha que o pessoal chama do Evernote para criativos, né? Que é o Notion, um concorrente que tinha o Microsoft Access, acabou virando, né, de alguma maneira, sendo substituído pelo SQL Server, né? Acho que nem tem mais o Microsoft Access, mas ele fazia parte do pacote Office. E você, quando todo mundo gostava de Excel, fazia as coisas em planilhas, eu gostava de banco de dados, fazia tudo no Access. Acho que fazia as tabelas lá, tinha as consultas, você podia pendurar scripts, e tinha um módulo específico de forms, onde você basicamente criava as telinhas do Notion. O Notion, ele permite que você crie sisteminhas. O Notion, ele não te dá uma página em branco como o Evernote. Você quer, por exemplo, colocar no teu Evernote, tomar notas sobre, sei lá, a sua coleção de vinhos. Então, aí você tem que escrever vinho, né, tal, safra, não sei o que lá, notas, assim, não sei, as suas impressões, e ficava uma coisa livre. Isso pra mim não é um problema, porque se eu fosse fazer uma coleção de vinho, eu criava um template dos vinhos, colocaria num caderno específico e usaria o template, né? É muito parecido com o Notion, mas é queixo duro. Eu posso até fazer isso em modo texto, coisa que eu prefiro, usando um Text Expander da vida. Mas o Notion ele é mais bacaninha. Os criativos gostam do Notion. Vai lá, peraí, isso aqui é uma data, aí coloca o campo data. O estagiário fez um sisteminha aqui, né, de publicação, e aí tem o calendário, aí a agenda, a publicação, salpicou, pegou o saleiro de emojis, colocou um monte de emojis. Ficou lindo, mas pra mim, isso aqui é 1995, isso aqui é Access. Isso pra mim não é novidade. Sim, é bonito, mas né, importante pra mim no conceito de Evernote é storage. É muito comum eu produzir um conteúdo no melhor editor possível, na melhor ferramenta para produzir aquele conteúdo, depois eu congelo, eu salvo isso, eu armazeno isso
no Evernote, porque é algo que eu quero lembrar, é algo que é importante para mim. Então, né, se você tá nessa de coisinhas, não coisinhas bonitas, e não falo isso pejorativamente, mas coisinhas agradáveis, coisinhas mais fáceis de você pilotar, vai de Notion. E se for ambiente de produtividade, vai de ClickUp. Você vai ser muito mais feliz. Tem outros approaches aqui, mas vamos deixar isso lá pro Hackeando Notas. Qualquer coisa, eu vou lá em coca.tech/notas e a gente conversa. Futuro do Evernote. Mas vou registrar de novo que ele nos ensinou a nuvem e também, de alguma maneira, produtividade numa era moderna. Ele é um avô, mas também tem o tataravô, né? Tem história. E nesse caminho daqui, ele virou um monstro. Quem lembra que tinha um aplicativo ele, fazendo uma analogia, ele parece o iTunes hoje em dia. Como falei, ele tinha um workchat, ele tinha um aplicativo específico para registrar comida. Aquela fase do Instagram que todo mundo tirava foto. Acho que ainda tem gente que tira foto de comida hoje em dia. E no Instagram, né, tinha específico para isso, tinha uma série de aplicativos. Perdão. Agora deu tempo de dar um pause no áudio. Então ele virou um monstrão pesado. Ele tem coisas, né, como, né, encaminhamento. Eu citei, né, encaminhamento de e-mail. Ele importa automaticamente de pastas. Você larga alguma coisa numa pasta e ele vai importar. Ele tem o Web Clipper, ele tem uma integração. Você faz uma busca no Evernote, no Google, e aparece do lado as notas relacionadas no teu Evernote. Ele virou um monstrão. Ele foi crescendo. E hoje fica muito difícil de você explicar o Evernote para um usuário novo. Não, isso vai acontecer também com o Notion. Isso é o futuro de qualquer aplicativo. Chega num momento e ele fica tão grande, tão monstruoso, que fica difícil de explicar. Talvez o Notion IA, a inteligência artificial do Notion, facilite esse processo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é o futuro, virar um monstro. Foi citei a história do iTunes. Teve, né, problemas, né, que ele enfrentou de sincronia, né, de performance também. Nessa entrou numa fase de cortar custos ali mais ou menos em 2015 e acabou com o merchandising, fechou o escritório. As conferências do Evernote que existiam, né, pararam porque começou a focar, né, em grana. O que não tá errado, não, né? Peraí, vamos trazer os usuários, vamos fidelizar os usuários. Começou a dar mais foco no Evernote Business. E só que nessa não trouxe nada. O que o Evernote trouxe de novo até 2020? Nada. Ali de 2015 até 2020 ele ficou paradão, não teve novidade. E o foco dele tava, né, nessa questão de grana. Aí 2020, para resolver esses problemas, tem uma nova versão, né, um novo aplicativo, né, refez tudo. E aí tem algumas novidadezinhas, mas nessa versão Electron, né, eles resolveram adotar uma plataforma unificada, que ok, né, decisões técnicas. Só que no final das contas continua a mesma coisa, o Evernote continua queixo duro. Você abre o seu Evernote no Mac, você vai fazer um novo, ele pergunta, você quer fazer um novo o quê? Nota ou tarefa, né? Você abre, quando você abre o Evernote, o que você quer usar o Evernote é
aparece logo, você precisa atualizar o Evernote, você quer atualizar agora ou não? Eu não tenho a opção de atualizar quando eu encerrar o Evernote, eu não consigo nem colocar aquela janelinha de atualização para trás. Coca, mas ele me força o update. Mas, Coca, software bom não é software atualizado? Sim, software bom é software atualizado. Só que não poderia ser no final, como eu falei, né? Quantas vezes você atualizou o seu Chrome? Você usa o Chrome? Quantas vezes você atualizou o Chrome? Você nem sabe que o Chrome, de atualização do Chrome, porque ele resolve isso. Então tem uma série de questões com o Evernote que, na minha, né, opinião, não resolveu. Tem gente que gosta, e se você gosta, ótimo. Eu não tô aqui para definir nenhuma regra. Que é exatamente aqui, ó, o que eu falo lá no Hackeando as Notas. Tem uso... Cada pessoa pensa de um jeito. E tem gente que vai ser muito feliz com o editor do Evernote. O Evernote, ele foi pensado para um tipo de gente, para um tipo de mentalidade, e tá certo ser assim, ser focado. Você não tem que atender todos os usuários. Você tem que atender ali em quem você quer focar. Mas para minha mentalidade, ele continua ainda sendo um queixo duro. Eu continuo fazendo as minhas anotações em outros lugares e salvando dentro do Evernote. Mas, vale lembrar, o Evernote é extremamente saudável financeiramente. Ele tem nível de rede social, né? Para você ter uma ideia, hoje ele está aí na faixa de 400 milhões de usuários. Isso é muita gente. Tem mais gente usando o Evernote do que Twitter. Então tem a questão corporativa, né? Muita gente entende que a grana hoje está no corporativo. Existe o Evernote Business, mas não tem uma adoção em massa, né? O OnePassword, por exemplo, ele percebeu o meu futuro de grana não está no usuário Mac padrão, né? Não tá no usuário caseiro, no usuário doméstico, tá no usuário corporativo, né? Eu vendo para uma empresa e ali são 1.000, 2.000, 3.000 licenças que eu vou ter. Então, né, tem essa questão de grana. E falando de futuro, eu até coloquei fiz um teste nos stories do Instagram de um áudio onde eu gravei com o microfone do Mac. Se você está assistindo esse vídeo, né, enquanto ele tá aqui, né, se você dá pausa aqui, vai lá nos stories. Se você tá no lançamento, você vai pegar os stories ainda lá de um áudio que eu gravei no microfone do Mac. E é simplesmente incrível o que o podcast Adobe consegue fazer. Basicamente, é uma IA e ele pega o áudio, ele não pura e simplesmente transcreve o áudio. Ele transcreve o áudio e faz um modelo da minha voz. E aí eu posso pegar essa transcrição de áudio, editar o texto. Uma palavra que eu falei, digamos aqui, que eu queira trocar todas as vezes que eu falei de Evernote, falar e trocar por, sei lá, OneNote. Eu pego, mando ele selecionar todos os Evernote e troco para OneNote. E no áudio vai sair OneNote. E faz uma otimização da qualidade sonora incrível. Você não acredita. Parece que o microfone do Mac é um microfone profissional. E isso eleva demais a barra dos aplicativos. Foi o que fez um estalo para mim, né? De que IA é o próximo nível dos aplicativos. Um outro problema, né, que teve o Evernote foi com a política de privacidade. Não que o Evernote ele tenha pensado em fazer exatamente uma IA, aqui era para as notas relacionadas, para saber se ele estava entendendo o contexto das coisas, e aí que os funcionários iriam não olhar as suas notas, mas avaliar, né, se
o aprendizado de máquina estava sendo bem feito. Não rolou, a gente reclamou, enfim, deu toda uma treta, mas esse é o próximo passo, né? Imagina se o Evernote conseguisse saber o quanto que eu gastei, né, em janeiro de 2012, acho que foi esse exemplo. E esse é o próximo passo. Quando o editor de podcast da Adobe sair, né, for público, ninguém vai querer usar uma outra ferramenta. Ninguém, vou fazer aqui o desenvolvedor indie, vou fazer aqui um editor de áudio. Não, ele levou muito a barra. Parece coisa de outro mundo quando se fala assim, mas é que nem os cantores que desafinam, aí o computador vai lá e afina a pessoa. É disso que a gente está falando. Eu fiz uma seleção na Apteca, né? E de IA, tem muita coisa de IA acontecendo. Eu citei, né? Pô, imagina um Evernote fazendo notas de reunião. Isso já existe. Existe IA que faz nota da reunião, já deixa tudo registrado. Tem vários tipos. A mais famosa hoje aí é o DALL-E, né? Que a galera fica brincando de imagens. Faz aí uns não sei o que lá. Tem o Canva da Microsoft, na verdade o Microsoft Design, que é um Canva da Microsoft, com o DALL-E embutido, com a capacidade de gerar imagens. Então, a IA, hoje o que a gente está vendo é IA como ferramentas separadas, mas a Microsoft já começou a juntar, a Adobe já começou a colocar no editor de podcast. Então, essas ferramentas vão começar a entrar dentro dos aplicativos, vai elevar a barra dos aplicativos, e talvez seja isso que a Bending Spoon, ia falar Behind de novo, espero que eu não tenha falado nenhuma vez Behind, possa estar fazendo. Eu não conhecia a empresa, quando foi anunciado eu falei, que empresa é essa? Não conheço. Depois de falar, vi os aplicativos, os caras assim, rapaz, eu já usei aqui a Bending Spoon, e ela tem um punch de IA, ela é grande, né? Ela tende a 100 milhões de usuários mês usam o aplicativo, então sim, é bem grandinho. Coca, mas eles vão roubar os meus dados. Eles estão na Itália. Isso significa que obedece não à política de privacidade americana, mas obedece a uma GDPR, né? Eles são bem rigorosos, então é uma coisa ali, né, que a gente, né, pode ficar de olho. Oficialmente eles têm planos de manter o Evernote. Isso aqui é muito legal, parece que não é nada, mas geralmente uma empresa tem dois motivos para você comprar, quer dizer, vários motivos para você comprar uma outra empresa. Você pode comprar uma outra empresa para comprar, né, para contratar os funcionários. Você pode comprar uma outra empresa para enriquecer o seu próprio produto, né? Por exemplo, vulgo, né, acabar com a concorrência. Geralmente você tem um produto interno, um produto semelhante, aí você compra o seu concorrente visando matar aquele aplicativo, que seria, por exemplo, se tem aqui o OneNote, né, que talvez ele tenha mais esse punch de storage, que seria se o OneNote comprasse o Evernote, se a Microsoft comprasse o Evernote. Então, existe uma tendência de o Evernote ele vai continuar. Claro que podem mudar as regras, né? Essa visão de empresa de 100 anos era do Phil Libin, né? O fundador. Mas agora, né, ele vendeu, né? Ele era dono, né? Não tá deixando de ser dono. Eles vão manter? Ainda existe uma incerteza que leva a gente a fazer aquela pergunta, né? Sair do Evernote? Para onde? Vamos sair, vamos para onde, né? Quais as alternativas? OneNote? Usar um sistema de pastas ali, um Dropbox, uma solução própria de notas? Sim, são alternativas, mas a questão é
por que hoje? Por que sofrer hoje se ainda tá funcionando, né? Deixa falir, né? E aí, quando falir, né, você migra. E aí, quando falir, será que não surgiu mais uma outra alternativa? Será que não mudou a sua necessidade? Né? Eu, sinceramente, hoje, se eu fosse... o Evernote saiu. Talvez não tenha muita coisa da Microsoft, então não iria para o OneNote, não iria para um Dropbox. Talvez eu pegasse outras alternativas do Evernote, né, que eu comento aqui, ou eu mapearia tudo em pastas, pegaria um discozão, né? Hoje eu tô sempre conectado com o estúdio, tô sempre conectado com os meus dados, eu tenho uma nuvem própria, né, em função do hackeando o Raspberry Pi. Então, talvez fosse essa a solução. E como falei, são 400 milhões de usuários. Muitos desses usuários são desenvolvedores. Ele tem uma API. O que mais tem é aplicativo de nota genérico que tem importação. Quando esse cara daqui falir, o mercado vai trazer uma solução. Os desenvolvedores, olha, tem esse... Eu mesmo já fiz coisinhas bobas, mas usando a API, né, do Evernote, né, que permite extrair os dados. Ele tem exportação, né, os seus dados eles não estão presos. Então, vamos ver se eu entreguei. Qual o futuro do Evernote? Eu espero que seja IA e a Vending Spoon nessa pode ajudar. O Evernote, para mim, é armazenamento. Ele não é um editor de texto. Existem soluções melhores, como, por exemplo, o próprio Notion, né, para integração de produtividade. O ClickUp, eu acho que ele funciona melhor do que o Notion, fora várias outras alternativas. O Evernote, sim, ele virou o monstro e na tentativa de resolver, eu acho que ele não resolveu, continua sendo um queixo duro, mas é financeiramente saudável, então tem um futuro. Em termos de dados, tem a GDPR, diria que o Evernote ele vai se manter para o futuro, mas se não manter, tudo bem, eu tenho o meu backup, né? Então eu tô super tranquilo em relação ao futuro do Evernote. Não porque eu confie no Evernote, confiava no Evernote, né? Talvez, né, confiava no Phil Libin, né? E o Evernote vem demonstrando essa confiança. Vai ser mantida essa confiança? Não sei, mas eu tenho o meu backup, eu tô tranquilo. Por sorte, tem uma GDPR, né, que ainda me ajuda a estar mais tranquilo. Eles têm planos de manter o Evernote, ele me deixa mais tranquilo, então não tô com pressa de sair do Evernote, porque vai ser uma dor de cabeça sair do Evernote, então deixa para ter essa dor de cabeça quando precisa ter essa dor de cabeça. O Evernote ele tá longe de ser perfeito, mas aqui no meu jeitinho eu arranjei um jeito de funcionar com o Evernote. Sobre o que é anotar, é o que você quer lembrar, é o que é importante para você. E por isso que eu tenho muito carinho pelo Evernote, porque dentro do Evernote só tem as coisas que são caras ao meu coração. Moral da história, né? Anote. Isso aqui... A humanidade, ela teve um ganho exponencial. A tecnologia mais usada, que mais evoluiu a humanidade foi a linguagem escrita, né? Passar a transmissão, né, de conhecimento e anotar. Isso aqui é transmissão de conhecimento. É aquilo que é importante para você, é aquilo que você quer lembrar.
Se você não anota, você tá garoteando. Então tá aí, tá entregue e eu quero saber de você. Você olhava pro Evernote, né, desse jeito? Você olhava pro Evernote como storage? O Evernote para você era um baú? Eu gostei dessa analogia, um baú. Não tinha pensado nisso, que ele é um baú. Para que você usa o Evernote? Você vai mudar o seu uso do Evernote? Você vai parar de usar o Evernote? Vai pro ClickUp? Vai pro Notion? Vai usar qual a alternativa? Deixa aqui embaixo. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.